Meu nome é Giovanni Deiberson Maurício, sou natural de Acaiaca, Minas Gerais, zona da Mata Mineira. E vou contar um pouco da minha história de vida. Nasci numa família muito humilde, no interior de Minas Gerais, são 9 irmãos, né? E meu pai e minha mãe conseguiram criar os 9 filhos, né? E alguns dos meus irmãos já tiveram a oportunidade de um dia tentar a sorte, né, como jogador de futebol, e não conseguiram. E aos 14 anos, eu tinha um sonho, como o sonho de toda criança, de um dia chegar a ser um jogador de futebol ou alguém na vida, né, seja pelo estudo ou por ser jogador de futebol. E aos 14 anos tive essa oportunidade, né, através do meu pai. E meu pai é um grande incentivador meu, Manuel Maurício, ele foi meu treinador, inclusive. E no ano de 94 eu vim aqui para Belo Horizonte tentar um sonho de ser um jogador de futebol, já que o meu pai era fanático por futebol e o sonho dele é ter um jogador. E eu sou um milagre de Deus. Quando eu nasci, meu pai tinha 54 anos, minha mãe 49. Então eu creio que desde aí Deus já começa a mudar a história, né, da minha família. E Deus usa, às vezes, um filho ou um neto para mudar algumas situações. E eu lembro que meu pai era muito humilhado na minha cidade, né, por ser negro e por não ter boas condições. E Deus me deu a oportunidade de reverter essa situação. E no ano de 94 eu fiz o teste e passei no teste, era um sonho só de ter passado. E fiquei em 94, 95, 96, fui convocado para a seleção brasileira também, da categoria de base. E eu vi que meu sonho já estava próximo de realizar. Mas até então eu tinha algo a conquistar na minha vida que não tinha sido conquistado ainda. Eu era uma pessoa triste, eu tinha sempre um sonho antes de dormir. Se eu morrer, uma voz que vinha e me falava assim: Giovanni, se você morrer hoje, para onde você vai? E se for no ano de 96, isso me incomodava muito, porque eu ia dormir 4 horas da manhã com aquele negócio na minha cabeça que eu não tinha realmente a convicção de um Deus que poderia me dar, né, uma vida eterna. Foi até então que em 96, através do Eduardo, que foi um colega de clube na época, e o Roberto Assunção, que é meu sogro, me falou de Jesus. E eu falei: Giovanni, você tem tudo, você tem uma carreira brilhante pela frente, você tem um grande potencial, ser uma boa pessoa, mas você falta uma coisa em você, que é Jesus. Então eu pensei bem e falei: realmente eu vou aceitar Jesus. Eu creio que esse Deus ele muda a situação, porque eu começava a perceber as situações que foram mudadas através dos outros jogadores, amigos meus, e eu sabia que esse Deus poderia mudar a minha situação. Foi no ano de 96 que eu tive um encontro com Jesus. Jesus, ele mudou minha vida e ele mudou minha história. Em 96 eu creio que foi o maior presente que eu recebi na minha vida, foi Jesus no meu coração, porque realmente ele transformou minha vida. E no ano de 97 eu já fui campeão da seleção, campeão mundial, e a seleção brasileira até então nunca tinha sido campeã. Nós fomos campeões, um sonho, né, de todo menino do interior, cidade de 4.000 habitantes, e poder chegar a um título mundial, ser reconhecido, né? E quando eu voltei, eu cheguei na Toca da Raposa e falei: Giovanni, você pega suas coisas, você vai direto pro profissional. Eu tinha 17 anos, né? Então eu falei: não, mas vocês estão brincando comigo. Eu falei: não, Giovanni, é verdade, você tem que descer, porque a partir de hoje você é um jogador profissional. Liguei para casa, né? Falei com meu pai e minha mãe que eu tinha conseguido. A minha carreira foi como um relâmpago, né? Eu cheguei com 14 anos, com 17 anos já estava
no profissional. São coisas que acontecem na vida que às vezes a gente não espera. Eu sinceramente não esperava jogar num grande clube, de chegar no profissional de um grande clube tão rápido. Mas Deus me proporcionou isso, né, para que eu soubesse que o Deus ao qual eu acreditava, Ele era fiel e poderoso para cumprir todas as promessas da minha vida. Então, cheguei profissional com 17 anos, enfrentei algumas dificuldades no profissional, tanto por expor que eu era cristão. Antigamente era muito difícil você falar que era cristão, você era perseguido. Hoje é perseguido no futebol, mas hoje tem milhares. Na minha época não tinha tantos como hoje e fui muito perseguido por amor a Cristo. E isso foi bom para mim porque eu cresci muito. Eu aprendi a confiar num Deus que sempre me acolheu. E eu percebi que quanto mais eu tinha convicção nas coisas de Deus, Deus mais me honrava. E eu perseverei bastante, né? Fui muito feliz no Cruzeiro. No ano de 2000, 98, fui emprestado para o América, disputei um Campeonato Brasileiro pela América, voltei, 99, 2000, foi o auge da minha carreira no Cruzeiro. 2000 nós estávamos disputando a Copa do Brasil, fomos para a final desse campeonato e eu orando, né, falei assim: Deus, me fale comigo, Deus, o que vai acontecer nessa tarde. E Deus foi e falou comigo. Deus usou um cozinheiro na época que me deu um papelzinho dizendo assim: Giovanni, esse dia ficará marcado na sua história, com o gol do título marcado por você. E às vezes a gente quer que Deus apareça para a gente e fale com a gente. E aquele dia eu voltei para o carro e estava lá: Deus, fale comigo, fala comigo, Deus, porque é um dia tão importante, um dia onde meu pai estava fazendo 75 anos nesse dia também, estava na arquibancada. Era um sonho de meu pai, né, de um dia ter um filho jogador. E eu voltei para o carro, comecei a orar e Deus tocou no meu coração. Falou: Giovanni, a resposta eu já te dei, eu já falei com você. E Deus usou aquele cozinheiro para falar que aquele dia ficaria marcado a minha história. E eu fui para o campo, né? 85 mil pessoas. Imagina um menino do interior, um menino que tinha um sonho. Eu lembro que minha irmã sempre falou: Giovanni, você tem que estudar. Futebol não vai dar certo para você, Giovanni, você tem que estudar. Mas o futebol falava muito no meu coração. Eu era um menino muito aplicado nos estudos também, eu sempre fui um bom aluno, notas muito altas, né? E eu gostaria de estudar, ter feito engenharia civil, mas Deus me encaminhou para outros campos que para mim foi um sonho. E nesse dia, 85 mil pessoas, meu pai ali, aquela emoção muito grande de poder representar um grande clube no Brasil, que é o Cruzeiro, já era um sonho. Ainda mais na final como aquela, onde o Brasil inteiro estava vendo aquela final. E São Paulo 1 a 0, né, faltando 10 minutos para terminar o jogo, o Fábio Júnior empata. E aos 44 minutos eu dei uma arrancada, eles me pararam com falta, o jogador do São Paulo. E uma coisa que me marcou muito foi no vídeo eu ajoelhando e falando: Deus, essa é a última oportunidade. Se for gol, nós temos grandes chances de ser campeão. Se não for, realmente nós perdemos, que já estava no final do jogo. Eu abaixei minha cabeça, orei, mas tudo aquilo que Deus promete, Ele cumpre, né? Deus tinha prometido à tarde para mim que aquele dia seria um dia marcante na minha vida e eu tive a felicidade, né, aquele dia de marcar aquele gol. E Deus me honrou aquele dia. Deus mostrou que Deus Ele é fiel na minha vida por tudo que eu tinha passado, pelas perseguições que eu tive dentro do clube.
pelas perseguições que eu tive fora também do clube, porque quando eu comecei realmente ter o entendimento do que Deus é na minha vida, comecei a pregar nas igrejas, e realmente o inimigo ele não fica feliz com certas coisas que a gente faz para Deus. Então Deus ele mudou minha história aquele dia. Fomos campeões, né? Eu tive a oportunidade depois de ir para Olimpíadas, né, de Sydney, na Austrália. E às vezes faz um filme na minha cabeça de tudo aquilo que Deus ele fez na minha vida. Eu não merecia tanto, mas Deus ele proporcionou grandes coisas para mim que eu, quando criança, eu não imaginava. Eu imaginava ser um jogador, vamos dizer assim, reconhecido de um clube do interior, mas Deus fez algo extraordinário. Fui para as Olimpíadas, em Sydney, na Austrália, e depois também voltei para o Cruzeiro, depois das Olimpíadas, e joguei o ano 2001, onde fui vendido para o Barcelona. Era um sonho meu de um dia de jogar num grande clube, né? Estava eu no monte uma vez orando e Deus usou uma pessoa falando que ia me levar para o Barcelona. E eu tinha aquilo no meu coração que não saía. Eu falei, mãe, eu vou um dia para o Barcelona. E minha mãe falou, não, Giovanni, o que está acontecendo com você? Porque depois que você... Ela até falou assim, depois que você for para essa religião sua, você parece que está meio doido, porque você é o 5º reserva do Cruzeiro, Giovanni, como que você vai? Eu falei, mãe, eu não entendo as coisas de Deus, mas um dia nós vamos entender qual o propósito de Deus na minha vida. E isso foi mais ou menos no ano de 99, quando foi 2001, de 5º reserva, Deus me leva para destaque do Cruzeiro. Então, com 20 anos, 21 anos, eu era o líder, né, do Cruzeiro, apesar de ser jovem, mas o caráter, eu creio que tudo acontece com a permissão de Deus. E Deus permitiu tudo que eu passasse, né, as provações, as dificuldades, para que eu crescesse. E eu se tornei, com 21 anos, uma pessoa assim, com maturidade já de uma pessoa experiente. Era Deus me preparando para algo que eu ia ver lá na frente, que eu não via pelos olhos humanos, mas Deus já estava preparando algo extraordinário para mim lá na frente. E aí eu tive a felicidade, né, de representar um grande clube, como o Barcelona, o maior clube do mundo. Eu lembro que na hora do contrato, eu assinando o contrato, falei, mãe, eu acabei de ser vendido. E se eu lembro, mãe, para que clube que Deus falou que eu tinha ido, que eu iria, né? A mãe falou assim, Giovanni, eu não lembro, não. Eu falei, não, mas eu lembro assim. Qual clube? Eu falei, Barcelona, né, mãe? Pois é. Ela começou a chorar do outro lado do telefone. E realmente eu acho que a partir daquele dia ela viu que Deus era com o filho dela. E Deus ele mudou a minha história a partir também da saída para o Barcelona, né? Eu falei assim, não, eu vou dar um presente para meus pais. Meus pais, eles criaram, na verdade foram 11, morreram 2 e sobraram 9. Então meus pais, eles merecem algo que eles nunca tiveram, que Deus me proporcionou para mim dar para eles. Eu dei uma casa para eles no interior e apenas que eles ficaram lá há pouco tempo, eles morreram. Minha mãe ficou na casa 2 anos, meu pai ficou 3. Mas são algumas coisas que marcam que Deus ele muda a situação, né, daquele que muitos diziam que eu não ia dar em nada. Muitos falavam que eu era avacalhado, que eu não ia chegar em lugar nenhum, que eu ia ser mais um, né? E Deus ele muda as situações. Eu era um menino muito levado, né? Primeira vez que eu entrei na igreja, eu entrei corrido porque eu briguei na rua e aí entrei corrido na igreja. E fiquei lá até o culto terminar, porque senão eu ia apanhar. Então eu vi algumas coisas que Deus já começava a fazer. A comparação da minha família, em algumas situações, era tudo em cima de... Um exemplo, Giovanni, você vai ficar doido igual aquele crente da sua cidade. Então algumas comparações realmente virava tudo para o Evangelho de Cristo.
E a Bíblia fala que bem-aventurado é aqueles que sofrem por amor a Cristo, né, ao Evangelho de Cristo. E eu sempre não entendi aquilo, que era muito menino, 7, 8 anos, e hoje, mais maduro, eu entendo tudo aquilo que Deus, a transformação, né, o inimigo ele fez de tudo para que eu não tivesse esse encontro com Jesus. O meu maior sucesso não é ter jogado no Barcelona, não é ter feito gol na Copa do Brasil, ter jogado em vários países, não. O maior sucesso de um homem que ele pode ter na vida é quando ele tem um Salvador, no qual ele possa realmente confiar. Ele sabe, porque o homem ele tem que saber de onde ele veio e para onde ele vai. Aquele sonho que eu tinha que me perturbava, depois que eu aceitei Jesus, nunca mais eu tive esse sonho, porque hoje eu tenho a convicção que Cristo, Ele é meu Salvador. E se amanhã eu partir dessa terra, eu sei que Jesus tem um lugar reservado para mim no céu. Então, tudo que aconteceu na minha história, né, depois eu fui para Portugal, né, fui campeão lá depois de 10 anos. Eu lembro que a esposa do presidente, um dia ela na televisão, ela olhou assim e falou assim: presidente, pro marido dela, quem é esse pequenininho que chegou aí agora? Aí? Falei, não, é o Giovanni, ele veio do Brasil agora, estava na Espanha. Pode perguntar para ele que ele tem algo diferente nele dos outros jogadores que vieram aqui até hoje. De todos os outros, ele é o diferente. E eu almoçando com ele no outro dia, eu, minha esposa e meu sogro, e ele virou para mim e falou: Giovanni, o que você tem de diferente? Eu falei: senhor presidente, eu não tenho nada de diferente não, hein? Por que você está perguntando isso? Não, Giovanni, alguma coisa diferente você tem. Eu falei: presidente, uma coisa que eu tenho diferencial é Jesus. Esse é o meu diferencial. Eu sou uma pessoa normal, mas o meu diferencial é Cristo. Ele falou: Giovanni, é isso, porque a minha esposa ontem, ela até comentou comigo, é muito religiosa, e ela viu você na televisão e falou assim, que você era diferente de todos os outros jogadores que ela viu até hoje. Você tem uma luz que brilha. Eu falei: senhor presidente, essa é a luz de Jesus. Passei ali 4 anos, né? Meu filho nasceu lá, o Daniel, a Giovaninha nasceu aqui. E outra coisa que Deus me deu também são os meus filhos e a minha esposa, né? Minha esposa, ela representa muito para mim, porque o homem ele tem que ter uma mulher sábia ao seu lado. E a Roberta foi uma pessoa muito sábia, né, ao meu lado. A carreira de jogador de futebol não é fácil, porque um dia você está aqui, outro dia você está lá, você joga, você chega de madrugada, né? Eu estive na Espanha, a Giovana, eu passei um mês às vezes sem ver a Giovana acordada. Eu chegava de madrugada, a Giovana dormindo, eu saía cedo, a Giovana dormindo. Se repetiu durante um mês, eu só vi a minha filha dormindo, né? E minha esposa lá do lado dela, e minha esposa foi uma guerreira. A Roberta foi uma guerreira, e a Giovana é uma bênção de Deus, uma menina no qual Deus tem um chamado muito grande na área do louvor para ela. A mãe, né, gravou um CD tem pouco tempo, minha esposa. E o Daniel é um levita, um menino de Deus, um menino especial, assim como a Giovana, uma família abençoada que Deus me deu. E depois nós fomos para a Inglaterra, né? Eu fui ungido pastor aqui. Agradeço também à Igreja Batista de Getsemane, ao pastor Jorge Linhares, que é um grande amigo que eu tenho, uma pessoa que é uma referência, de líder, de tudo, né? De empreendedor, porque a inteligência, a capacidade que Deus deu para esse homem é gigantesca, porque para ter uma igreja, né, que começa do nada, hoje com 30 mil membros, no qual eu faço parte com muito orgulho, por onde quer que eu vá, eu falo, porque uma palavra que mexe muito comigo se chama, uma palavra submissão. A gente tem que aprender, né, a ser submisso às autoridades, e eu tenho aprendido isso, né, e uma das pessoas que eu fico muito honrado de ter como pastor é o pastor Jorge Linhares, e representar também
por onde quer que eu vá, falar o nome da Batista de Getsemane. Uma igreja estruturada no qual eu colhi frutos aqui, né? Quando eu estava fora daqui, eu sempre comunicava com o pastor Jorge, né, o que estava acontecendo. Ele foi na minha casa também lá em Portugal. E fomos para a Inglaterra, né? Fizemos um bom trabalho lá. A gente estava mais na obra, né? Fizemos um trabalho social muito bom lá em Manchester. Está lá até hoje esse projeto social com as crianças de um bairro carente. E Manchester City foi um sonho para mim também. Meu sonho era jogar na Inglaterra, não tinha como, porque não tinha passaporte europeu. Deus, com a sua infinita misericórdia, mais uma vez Ele me honrou. Ele me deu o passaporte, né? Eu tenho o passaporte espanhol. Através desse passaporte espanhol eu pude jogar na Inglaterra, que era um sonho. Do Manchester City fui para o Hull City, um clube modesto. E quando cheguei nesse clube, tinha um senhor, né, de mais ou menos 80 anos, ele virou para mim do nada, falou assim: Giovanni, vou te falar uma coisa, você, antes de começar o campeonato, você vai ser um dos jogadores mais reconhecidos da história desse clube, antes de começar o campeonato. E eu olhei para ele assim, assustado assim, falei: mas por quê? Antes de começar o campeonato, um senhor de 80 anos falou: Giovanni, eu acompanho o Hull há 30, 40 anos. E eu vi alguns amistosos seus antes do campeonato, você vai fazer história aqui. E foi isso que aconteceu. Eu marquei o primeiro gol do Hull na primeira divisão, né? Então meu nome já está na história. E realmente o reconhecimento que eu tenho lá pelos torcedores vai ficar para sempre. Eles me têm como um dos principais jogadores de todos os tempos, né, do Hull City. Então são coisas assim que marcam, né? E depois eu passei, né, do Hull, eu fui para San Jose Earthquakes na Califórnia, jogando no time dos Estados Unidos, uma passagem muito rápida. Era um sonho de meus filhos poder morar nos Estados Unidos. Moramos lá 3 meses, voltamos, fui para Bahia. Vitória também é um clube que está no meu coração, um clube assim especial para mim. Ficamos lá 2 anos. Voltei, fui para o América Mineiro, regressei para o Bragantino e encerrei minha carreira. E o homem está preparado para tudo, né? E eu, como jogador de futebol, como homem preparado para tudo, e como jogador de futebol, às vezes eu não estava preparado para parar. A maioria dos jogadores acontece isso. E com 30 anos Deus já começou a tocar no meu coração, né? E eu já comecei a sentir aquele aperto no coração que um dia eu ia parar de jogar. E eu virei para minha esposa e falei assim: ô, Roberta, Deus falou que chegou o momento. Não vai demorar muito tempo não, e eu vou parar. A Roberta virou para mim e falou assim: Giovanni, não, você está novo ainda, eu tinha 30 anos. E você tem muito pela frente ainda. E eu disse para ela, falei: Deus, Ele tocou no meu coração, eu não vou jogar muito tempo mais. E as coisas começaram a não correr da forma que eu gostaria que corresse. E aos 33 anos eu encerrei minha carreira. Por incrível que pareça, quando as coisas acontecem debaixo da vontade, da permissão de Deus, as coisas traspassam. Eu amo futebol, foi a minha vida, 17 anos de carreira. Porém, quando eu parei de jogar, eu não tenho aquela vontade mais de eu vou voltar a jogar. Aquilo acabou, Deus tirou isso da minha vida. E Deus me deu um novo ministério. Nós estamos pregando, eu e minha esposa, nas igrejas, né? Tem recebido muito convite. E eu tenho visto a mão de Deus, né, sobre a minha vida. Deus, Ele tem, assim, separado para um chamado especial. Um chamado para resgatar vidas, para resgatar pessoas que realmente necessitam e precisam daquilo que Deus um dia me deu, que é o amor dele. Deus, ele mudou a minha vida.
ele mudou a minha história. E hoje eu sou empresário, né? Eu mexo na construção civil e sou empresário e jogador de futebol. Deus, ele me deu... eu consegui realizar mais um sonho meu, que eu não queria ser um engenheiro civil, eu não tenho estudo, mas eu mexo realmente numa área que eu gostaria de ter formado. Então Deus, ele é perfeito, e é claro que no meio dessa história maravilhosa de sucesso também, eu tive muitas derrotas, fracassos, porque um dia eu virei para uma pessoa e falei assim: a nossa vida não é feita só de vitória, mas também é feita de derrotas. Essa pessoa virou para mim e falou: não, Giovanni, eu só sei vencer. E nas vezes que eu perdi, foi as vezes que eu ganhei, porque aquilo me deu força, me deu coragem, né, para prosseguir. E na próxima oportunidade que eu tivesse, realmente eu seria um Giovanni diferente. Então na vida, as humilhações, né, às vezes decepções com pessoas, com situações, isso acontece. E o ser humano tem que saber lidar com essas adversidades. E eu, a Roberta sempre fala: Giovanni, você é uma pessoa dura, porque a vida me ensinou. E eu apanhei muito. E hoje eu colho os frutos disso. Então não é qualquer coisa que me abala. E minha esposa sabe disso e meus filhos sabem disso. Então não é qualquer coisa, às vezes eu vejo minha esposa, mulher é diferente, né? Qualquer coisa se abala assim. E eu conversando com ela, eu falo: Roberta, Giovanni, mas como você consegue? Porque a vida eu apanhei muito. Então, de tanto você apanhar, você cria uma certa resistência, você fica mais forte. Então a minha história, ela é uma história maravilhosa, mas é uma história que eu tive assim que lutar muito. Não é fácil, 17 anos de carreira, jogar a grande nível e poder depois, no final da carreira, ter um novo ministério de Deus na sua vida, de cuidar de filhos, de às vezes não ter tempo para minha família, nesses 17 anos, de às vezes, hoje meus pais não estão vivos, de quantas vezes não deu para me visitar meu pai. É uma das coisas que quando meu pai morreu, eles não me deixaram vir aqui ver meu pai. Então são coisas assim que a vida nos faz forte. E Deus, ele tem me sustentado. Se não fosse Deus, sinceramente, eu não teria hoje a cabeça que eu tenho, né? Não tive grandes estudos, mas eu falo espanhol, eu falo um pouco de inglês, eu entendo. Né? Eu conheci várias culturas, Deus me levou em lugares que eu nunca imaginava estar. Deus, com a sua infinita misericórdia, Deus me colocou ali. Mas uma coisa eu falo: eu nunca neguei o nome de Cristo. Eu tive muitas oportunidades, treinadores, falei: Giovanni, aqui não vai falar de Deus. Eu falei: vai falar de Deus sim, porque é aquilo que eu creio, por isso que Deus me honrou. E tem coisas que, tem uma passagem de Deus que fala que quando o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo inimigo. Então, o Espírito, Deus levou Jesus ao deserto. Então tem coisas que é o inimigo que traz para nossas vidas, mas tem coisas que são provações de Deus. Né? Deus levou Jesus ao deserto, o Espírito levou para Jesus ser tentado no deserto. E isso acontece conosco. Eu já fui várias vezes provado para ver, eu quero ver se realmente o Giovanni ele não vai negar Cristo. E foram tantas vezes que eu realmente falei: não, eu posso sair daqui, mas o meu Deus eu não largo. E muitas das vezes a gente passa, ainda mais nós, jogadores de futebol, a gente passa por muita dificuldade, muita luta espiritual, mas Deus me sustentou.
durante esse tempo Deus me sustentou.